Não era todo mundo que tinha uma vinhetinha, só que Roberto Alves. Muito boa tarde, senhoras e senhores, os deputados que nos acompanham de forma presencial e também os deputados que nos acompanham de forma remota, todo o público que nos acompanha pela TVAL. Considero aberta aqui a Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul, aqui da Assembleia Legislativa, a 4ª reunião ordinária, e coloco já em votação a ata da 3ª reunião ordinária realizada na data de ontem. Em discussão? Não havendo em votação, a ata está aprovada. Partimos já para a ordem do dia, onde, atendendo ao requerimento 0155-2023, autoria do deputado Fernando Krelling, solicitando a participação do senhor Rodrigo Adriane Davi, prefeito municipal de Garuva, para falar sobre a instalação da empresa LG Electronics do Brasil, nessa tratativa do município de Garuva, para fazer essa relação junto à Coreia do Sul, de trazer a LG para o estado de Santa Catarina e também, automaticamente, esse pedido aí do apoio, né, que o prefeito Rodrigo nos enviou, um ofício já lido na sessão anterior, solicitando o apoio dessa comissão para que a gente possa auxiliar nesse processo, nesse trâmite de trazer a LG para Santa Catarina. Então, com a palavra, o prefeito Rodrigo Davi, do município de Garuva, um dos municípios que mais crescem em Santa Catarina. Realmente é um grande exemplo a gestão do Rodrigo, não é por nada, né, prefeito Rodrigo? A sua aprovação perante a população, a gestão do prefeito Rodrigo e o vice-prefeito Tino. Com a palavra, prefeito Rodrigo. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite do meu amigo e deputado Fernando Krelling. Queria parabenizar a todos os deputados aqui presentes pela condução dessa comissão e esse relevante assunto para o nosso estado e para o nosso município. Eu prontamente, quando soube da importância tanto da Alesc quanto dessa comissão para as decisões que pautam o desenvolvimento econômico tanto do nosso estado quanto do nosso município. E eu queria contar uma breve história do nosso município. Eu acho que para vocês entenderem por que a LG ela precisa vir a Santa Catarina e, concomitante, se instalar em Garuva. O município de Garuva é a porta de entrada do nosso estado, é a primeira cidade lá do nordeste do estado, faz divisa com o estado do Paraná, uma cidade que pertence à região metropolitana de Joinville, que lá em 2017, ao assumir o mandato lá, a primeira gestão, a gente procurava vocacionar o nosso município para que o município tivesse uma identidade econômica. E com o advento, o crescimento do Porto Itapuá, a gente logo percebeu que, além de a gente estar na região metropolitana de Joinville, onde a produção metal-mecânica, as questões da informática, a importância que eles têm tanto para Joinville quanto para a região, a gente teria que estar ao lado do Porto Itapuá e vocacionar o nosso município pela posição geográfica, estar ao lado do Porto Itapuá, estar margeando a BR-101 e outras características de extrema importância, a menos de 100 quilômetros de 6 portos, Fernando, começando lá com Antonina, no Paraná, Paranaguá, próprio Itapuá, São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí, a menos de 100 quilômetros, 3 aeroportos, sendo 2 internacionais a menos de 100 quilômetros, e polos consumidores como próprio São Paulo, uma das maiores megalópolis do mundo, né? A menos de 500 quilômetros. Então, isso facilita tanto a produção quanto o escoamento de todas as mercadorias. O Porto Itapuá é o terceiro porto do país, com os dados de 2022, para carga com container, e nesse próximo ano, bem provavelmente, ultrapasse essa marca e seja o segundo porto em importância do nosso país. E isso, Fernando, facilita a vinda dessa empresa para Garuva. Já temos hoje em Joinville uma indústria muito similar à pretendida pela própria LG,
que é o Whirlpool, que fabrica a linha branca, né, da Consul Brastemp. Então, toda aquela região também tem as empresas satélites, né, que acabam produzindo peças e que eles, posicionados em Garuva, teriam essa facilidade tanto da mão de obra treinada quanto para essa indústria que vai fornecer as peças, né? Garuva já tem essa indústria que fornece peças para o Whirlpool, que é a Marcegaglia do Brasil, uma multinacional italiana, com mais de 700 funcionários. Temos a Reflex, que também é uma indústria da metal mecânica que fornece para a linha branca. E outra característica, a importância da LG se instalar ali em Garuva, já existe uma empresa coreana, análoga à mesma origem da LG, então uma indústria de trator, a LS Tractor, que está instalada e nos referendou como administração, como ajuda para a instalação da indústria. Então, Fernando, eu venho aqui pedir ajuda do Parlamento catarinense para que ajude, sei que todo o trabalho de parceria com o governo do estado, para que ainda mais ao apoio desta casa, ela gerará ao nosso município 1.200 empregos diretos, são mais de 550 mil metros quadrados de galpão construído, mais 400 mil metros quadrados de pátio, então mudará a realidade socioeconômica do nosso município. Então, terá toda uma importância futura para a nossa região, para o nosso município, e essa casa será muito importante, essa comissão será muito importante na decisão que o Estado está fazendo, junto à Secretaria da Fazenda, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado, para que todas as contas fechem e essa indústria seja instalada em Santa Catarina e no município de Garuva. Então, eu venho aqui como um parceiro de política, da boa política, onde a gente sabe que como a gente vai alterar a vida e a sociedade da nossa cidade, da nossa região, dando oportunidade às pessoas que lá vivem. Então, eu acredito nisso, acredito na boa política, no trabalho que todos nós aqui fazemos para a nossa sociedade e que a gente consiga ter êxito, Fernando, nessa vinda dessa empresa que será muito importante. Eu sei todo o trabalho que vocês têm, são 295 municípios do nosso estado, mas a minha fala aqui é para trazer todas as características do porquê Garuva, sim, é a melhor cidade para a LG se instalar. Obrigado, prefeito Rodrigo. Também gostaria de saudar a presença da Bárbara, diretora de Desenvolvimento Econômico lá do município, uma função muito importante, principalmente nesse momento. O Júnior, secretário de governo, chefe de gabinete, amigo, e quando o seu Tino e o Rodrigo deixam, às vezes ele assume até a cadeira de prefeito, né? O Júnior tem moral lá no município. Também saudar a presença do Neylor, presidente da Câmara lá de Porto União, né, um representante do Planalto Norte, junto com o Rafa, aqui presente, e o Johnny, vereador lá do município de Caçador, um jovem na política que tem se destacado muito lá no município, no meio oeste catarinense. Deixo a palavra aberta aos senhores deputados. Não havendo, eu só gostaria, prefeito Rodrigo, que o senhor pudesse explanar rapidamente os números lá de Garuva. Hoje, qual é a arrecadação do município de Garuva e o que isso pode representar, principalmente o planejamento no futuro breve. Você tem a questão da Gola lá também, né, chegando agora. Se pudesse só passar como estava, como está e qual o planejamento para os próximos anos. Presidente, só se me permitir, cumprimentando o prefeito, os demais deputados e pessoas que acompanham essa sessão, já que o senhor vai falar de Itapuá, um segundo a mais para o senhor falar talvez aí do Porto de Itapuá, porque o Porto está ganhando uma importância muito grande. E o senhor falou em segundo em movimento no Brasil ou em Santa Catarina? No Brasil já, então eu acho que a dimensão é maior ainda, talvez, do que a maioria das pessoas tem conhecimento, então até é importante reforçar essa questão aí. Pegando um gancho só, prefeito Rodrigo, acho que agora a gente vai fazer 3 perguntas em uma, né? 3 perguntas e uma resposta.
além disso, com o crescimento do Porto de Itapoá, a previsão do Porto de Itapoá é o segundo do Brasil, é porto privado, e com o crescimento do Porto de Itapoá, hoje transitam 3.000 a 3.500 caminhões dia ali na SC 416, né? 17? 16. 15, 16, 17. 3.500 a 4.000 caminhões dia. Com os investimentos do Porto de Itapoá, com o crescimento, com a vinda da Coama, né? Também nós teremos, até 2026, um aumento de 4.000 veículos dia para 12.000 veículos dia. Caminhões. Nós estamos falando de caminhões. Isso quer dizer que essa comissão será muito importante, o parlamento será muito importante, porque sem infraestrutura adequada naquela SC, infelizmente, o desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina fica comprometido. Então, se o senhor puder explanar sobre isso também, prefeito. Fernando, além de ser meu amigo pessoal há muito tempo, somos amigos de infância, criados no mesmo bairro, e acaba sendo... Tem que falar para o povo, é Piraberaba, né? Piraberaba. É isso aí, Piraberaba. Joinville faz parte da grande Piraberaba. E a gente comunga com as mesmas dificuldades que é uma macro-região, própria Joinville, Garuva e Itapoá. E hoje a gente vê uma grande importância logística e de crescimento regional. Esse crescimento do Porto de Itapoá, que ele só tem sareta 12 anos, tá? Ele começou a operação ali em 2011 e é um porto de iniciativa privada. Hoje tem como um dos sócios a Maersk, que é a maior operadora mundial. Então isso fez com que o porto tivesse esse crescimento galopante, né? Containers. E isso vem desenvolvendo tanto o município de Itapoá quanto os municípios que rodeiam, né? E Garuva é porta de entrada para o Porto de Itapoá. Você não consegue chegar e nem sair sem passar pelo município de Garuva. E tem outra situação muito importante para o nosso estado, que aconteceu em São Francisco do Sul com o Citygate em Garuva. O que é o Citygate? É a válvula de descompressão. Em São Francisco aconteceu um investimento de uma empresa americana, era norueguesa, que foi vendido por uma americana, NFE, New Fortune Energy. Eles trazem gás de comércio líquido, né, de países que produzem. Um dos exemplos é a própria Jamaica, onde ela tem muito gás no subsolo, e acaba, não sendo um país industrializado, acaba sobrando esse gás, e eles transformam ele na natureza do estado gasoso para o estado líquido. Nesse momento eles colocam num navio chamado metaleiro, que é um aspecto de um botijão de gás. Esse navio é trazido. Quando chega em São Francisco do Sul, tem um navio ancorado lá que ele faz a transformação novamente para o estado gasoso, e com um cano que ele sai submerso, depois ele vai para a terra, vem até Garuva, e ali em Garuva passa o Gasbol, o gás que vem da Bolívia. Então, qual é a grande sacada? Hoje, o Brasil, né, Santa Catarina, ele acaba tendo uma retração no seu crescimento pela falta da oferta de energia, né? Hoje a gente sabe que muitas das indústrias com necessidade de energia acabam se desenvolvendo nos países vizinhos. Aqui no Paraguai é o maior exemplo, né? E essa solução é uma solução inovadora, e nos próximos meses se concretiza todo o processo e vai trazer novamente gás para ofertar à indústria e a vinda das novas indústrias. Então, isso vai gerar, Fernando, hoje, de retorno para o município. Se Deus quiser, o seu Tino, que vai ser o beneficiário disso, ele dobrará a arrecadação do nosso município em retorno de ICMS, né? Então, seriam aproximadamente 8 milhões de metros cúbicos de gás dias que essa operação jogará para o Gasbol, né? Os números de Garuva, assim, é uma cidade com 20 mil habitantes do último censo, aproximadamente 19.400. Tem o seu PIB
está entre as 50 cidades maiores de Santa Catarina. Ela teve arrecadação do último ano aproximadamente 125 milhões de reais ano, e a gente fez com que o município, a retroárea da nossa cidade, crescesse bastante, e a nossa previsão futura, Fernando, é que nos próximos 2, 3 anos a nossa arrecadação, tanto a arrecadação quanto o crescimento populacional, ele se multiplique rapidamente, né? Hoje o maior loteamento habitacional de Santa Catarina, são aproximadamente 7 mil lotes, está sendo construído em Garuva, na divisa com Joinville, loteamento até com o nome Dona Francisca, e misto ele industrial e residencial. Então tudo com essa expectativa dessas empresas, muito vinculado à questão da logística, vinculado à questão da oferta energética, e agora com a possibilidade da vinda da LG, que vai ter necessidade de grande volume energético, de grande volume de água. Eles consomem de água o que Garuva hoje consome com toda aquela população. Então, no descarte das cidades que poderiam receber, eu tinha aqui uma das respostas dar sustentabilidade ao volume de água que eles vão consumir. Então, isso a gente já passou por essa fase. A fase que está agora é a decisão técnica, tributária, e eu acho que aí que pega a importância de vocês para que a empresa consiga, dentro da legalidade, cumprir os ritos e ela vir para o nosso estado. Então, a gente vai ter não só um ganho no município de Garuva, como no estado inteiro, né? Deputado Mário Mota. Prefeito Rodrigo, sua equipe, estamos muito felizes de recebê-los aqui na casa. O senhor já começou a responder a minha indagação, era justamente que exigências a LG está fazendo para poder vir a Santa Catarina e especialmente, o que os levou a Garuva? Deputado Mauro, muito obrigado. Mário Mota, desculpa. O que levou eles virem a Santa Catarina e a Garuva, hoje, a questão do nosso porto de Itapoá, a questão tanto da vinda de equipamentos quanto a cabotagem para a distribuição dos produtos, foi o que mais chamou a atenção deles. A questão da nossa multipolaridade da nossa economia, tendo já no nosso estado empresas do mesmo ramo, isso facilita na questão do treinamento da mão de obra, que também será necessário, né? As exigências para o estado de Santa Catarina, até onde me cabe saber, a gente está concorrendo com outros estados de Minas Gerais, o próprio estado da Amazônia, Manaus, eles têm uma linha lá. Então, a dúvida deles se eles cresceriam aquela linha ou optariam por Extrema, em Minas, ou Santa Catarina, né? Então, a conta está se fazendo nesse sentido. Do município de Garuva, nas perguntas, claro que perguntaram sobre incentivos econômicos e tributários. A gente tem possibilidade de incentivos tributários relacionados a IPTU, ISS, o ISS-QN, o nosso a gente não pode mais zerar, então o nosso é só diminuído, é o basal, o 2%. São os benefícios que a gente pode dar. E a questão estrutural, se a gente conseguiria comportar essa questão de volume de água que eles utilizam, né? Então, a gente tem Garuva, por muito tempo a gente acabou utilizando Santa Catarina como marca, então a gente colocou Santa Catarina começa aqui, Garuva, Santa Catarina começa aqui, mas até a gestão anterior era Garuva Paraíso das Águas, né? Pela quantidade de potencial hídrico que a gente tem lá no município. Então, não será um problema para o nosso município atender essa demanda. Perfeito. Ainda mantenho em aberto, não havendo. Antes de encerrarmos a sessão, só um ofício recebido do gabinete do deputado Fabiano da Luz,
Justificando a ausência, informamos a ausência do deputado Fabiano da Luz na reunião dessa comissão, dia 30/8, em virtude de estar cumprindo a agenda parlamentar em Brasília, nos Ministérios da Educação, Turismo, Coab, BNDES e outros, tratando de assuntos de interesse e projetos de Santa Catarina. Então, fica aqui o nosso agradecimento, gratidão, prefeito Rodrigo, toda a sua equipe, e conte conosco, né? O que essa comissão estiver ao alcance dessa comissão, nós estaremos à disposição para auxiliar que realmente essa grande empresa venha a Santa Catarina, venha à nossa região, a região norte do estado, a cidade de Garuva, e possa, sim, auxiliar aí na geração de emprego e renda daquele município, desenvolvimento econômico e social do estado de Santa Catarina. Então, muito obrigado, gratidão, deputado Mário Mota. Que nos traga vida boa. Life is good. Parece que é esse o significado de LG. Perfeito. Agradecendo também a presença do deputado Marcos da Rosa. Então, declaro encerrada a presente sessão. Gratidão.